Olha, tem uma pergunta que é gigante, né? Por que os países mais pobres do mundo estão concentrados justamente na África? Essa pergunta é complexa. E as respostas geralmente vêm prontas, quase um reflexo. A culpa é do capitalismo, do colonialismo, do Ocidente. Um levantamento econômico de 2023 mostrou que os 10 países mais pobres do mundo são todos africanos. Estima-se que quase 50% da população subsaariana viva com menos de $1 por dia. Dos 48 países mais pobres do mundo, 32 estão na África subsaariana. O nível de pobreza da África é considerado surpreendente por causa da abundância de recursos naturais como petróleo, ouro, diamante, ferro, bauxita e muitos outros recursos. Normalmente, aprendemos que a causa dessa pobreza são os efeitos da colonização, da escravidão e do imperialismo. Mas alguns historiadores discordam, como o africano Tagavafira Zu. Continuar a culpar o colonialismo em si pelo subdesenvolvimento e pobreza da África depois de muitas décadas de independência é muito simplista e insustentável. Não se trata de desconsiderar os efeitos negativos e contínuos do imperialismo, mas de um entendimento de que a África deve assumir a responsabilidade por suas ações. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos mergulhar numa análise bem específica e, vou adiantar, um tanto polêmica, de Evaristo Fagundes Ciambarella. A nossa missão aqui não é concordar ou discordar, mas sim entender a lógica de um argumento que vai na contramão do que a gente costuma ouvir. Exato. É como desmontar um motor para ver como as peças funcionam, sabe? A gente vai pegar essa tese e olhar cada parte. A proposta do autor não é dar uma resposta final, mas é questionar essas narrativas que viraram quase um mantra. Ok, vamos lá então. O ponto de partida dele é a forma como a África é usada no debate político. Ele diz que existe um padrão, quase um roteiro. Um roteiro de filme, isso, que divide o mundo entre opressores e vítimas. Exatamente. E nesse roteiro, o capitalismo é sempre o vilão, o opressor ativo. Aí, por consequência, os países pobres, especialmente os africanos, são escalados para o papel de vítimas passivas, impotentes, sem agência sobre o próprio destino. O argumento central do texto é que essa simplificação toda ela não só ignora a complexidade da realidade africana, como serve mais para manipular a opinião pública do que para explicar as coisas como elas são de fato. Vira uma ferramenta política, no fim das contas. Totalmente. E ele conecta essa visão a uma ideia que ele chama de justiça social cósmica. É uma expressão forte. É muito boa. Pelo que eu entendi, é a crença de que um governo ou um estado poderia, com uma caneta, corrigir todas as desigualdades do mundo. Como se a vida fosse uma planilha de Excel gigante que a gente pudesse simplesmente reorganizar. Exatamente isso. E o que é fascinante aqui é que o autor argumenta que essa crença, que ele vê como especialmente forte em sociedades de tradição católica como a nossa, no Brasil, é perigosíssima. Perigosa em sentido de... No sentido de que a história do século XX estaria aí para provar. Toda vez que alguém tentou impor essa justiça perfeita, essa ordem cósmica, o resultado foi abuso de poder e desastre. A verdade é que nenhum governo tem o conhecimento ou a capacidade de controlar todas as variáveis da vida de milhões de pessoas. Essa ideia de justiça cósmica é ótima, porque a gente vê isso o tempo todo, né? A crença de que um político iluminado pode, num decreto, redesenhar a sociedade. Há um fosso intransponível entre a compreensão da realidade e a ação política nessa mesma realidade. Não há nenhuma garantia de que a compreensão marxista da realidade garanta a você a ação correta de intervenção na realidade. Não há relação direta entre conhecimento e ação. Você não tem como garantir nada. Nem a sua própria ação, muito menos os efeitos dela. E o autor diz que no Brasil isso cai num terreno super fértil por causa de uma tendência cultural nossa. Sim, e esse é um ponto crucial na análise dele.
Ele aponta para uma tendência cultural de associar riqueza à culpa e pobreza à virtude. Ah, sim. A pobreza é quase romantizada, vista como um sinal de pureza moral, enquanto a riqueza é automaticamente suspeita, quase um pecado. E claro, os discursos populistas se alimentam disso. A retórica dos super ricos, que a gente ouve sem parar, encaixa perfeitamente nisso, não? Como uma luva. A taxação de 2% sobre o patrimônio de indivíduos super ricos poderia gerar recursos da ordem de 250 bilhões de dólares por ano para serem investidos no enfrentamento dos desafios sociais e ambientais do nosso tempo. A análise sustenta que essa retórica raramente é sobre justiça de verdade. Na prática, é sobre criar um inimigo. Os ricos, na maioria das vezes, são os empresários, os donos das empresas que empregam milhões. Segundo o argumento do texto, quando você demoniza esse grupo, você não está só atacando pessoas, está atacando a base produtiva do país. E quem sofre mais com isso, no final, são os mais pobres. Exatamente. Sabe, essa ideia de demonizar a riqueza me lembra outra coisa que a gente ouve sem parar. Aquela noção de que a simples existência da desigualdade já é por si só uma prova de injustiça. Sim. Como se alguém lá em cima tivesse distribuindo fatias desiguais do bolo de propósito. E essa é uma distinção que o autor acha fundamental. Ele diz, claro que a miséria extrema é revoltante, mas a desigualdade por si só não é prova de uma conspiração. Certo. A vida não é um jogo de soma zero, onde, para alguém ganhar, outro tem que perder. Fatores como geografia, clima, guerra, sorte, azar, as decisões que gerações passadas tomaram... Tudo isso influencia. Tudo. Culpar um único ator externo por tudo isso, segundo o material, pode até trazer um alívio emocional, mas é intelectualmente desonesto. O que ninguém vai contar a você é que muitos países empobrecidos, arrasados pela colonização ou por guerras como o Japão, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura, acreditaram no livre mercado, enquanto a África escolheu o caminho errado após a independência. Com o fim do período colonial, quase todos os países africanos adotaram alguma forma de socialismo. Em toda a África, os movimentos de independência associavam o capitalismo à exploração praticada pelas nações ocidentais. Isso gerou uma antipatia pelo capitalismo até nos países que não se declararam socialistas após a independência. O namoro e o fascínio pelo socialismo surgiram durante a luta pela independência política e liberdade do domínio colonial na década de 1950. Muitos nacionalistas africanos nutriam uma profunda desconfiança e aversão pelo capitalismo. Portanto, a ideia de se libertarem do domínio colonial era sinônimo de se libertarem do capitalismo. Uma onda de socialismo varreu o continente, pois quase todos os novos líderes africanos sucumbiram à ideologia. O marxismo foi uma filosofia popular durante o período de descolonização porque a maioria dos países colonizados buscava derrubar os regimes controlados pelos capitalistas na África. Mas é difícil não olhar para a desigualdade e não sentir que tem algo de errado ali. Como a análise diferencia uma coisa da outra na prática? Onde termina a desigualdade natural, digamos assim, e começa a injustiça? A análise sugere que a linha divisória está nas regras do jogo. A injustiça acontece quando as regras são manipuladas para favorecer um grupo em detrimento de outro. Entendi. Por exemplo, quando o governo cria monopólios para amigos do poder, ou quando o sistema legal não trata todos da mesma forma. O problema não é o resultado desigual em si, mas se o processo que levou àquele resultado foi justo e aberto a todos. Se não foi, aí sim a gente tem uma injustiça que precisa ser corrigida. Entendi. Tivemos o Esbanja-Palusa, crise diplomática intensa com o país mais importante da Terra. Nós estamos observando o Inácio num desespero total, acabou a grana para ele fazer coisas significativas para o nosso país. Grana tem para ele poder esbanjar com a esposa dele. Luas de mel sem fim, muita festa, muita ostentação. E o escândalo que saiu hoje de artistas, milhões de reais, junto com a Rede Globo. Isso me leva a outro clássico que a gente sempre ouve. Se os governos não gastassem tanto com armas, poderíamos acabar com a fome no mundo. O ano passado foi gasto em armas 2 trilhões
e 400 bilhões de dólares. Esse dinheiro, se aplicado para combater a fome, se aplicado na agricultura familiar, se aplicado para ajudar os países pobres, a gente acabaria com a fome no mundo. O apelo emocional disso é fortíssimo. É muito forte, mas segundo a perspectiva que a gente está analisando, ignora o beabá da existência de um Estado. A segurança é o dever número 1. A base de tudo. É a base. Sem um exército para defender as fronteiras, sem polícia para manter a ordem, sem um judiciário que funcione, simplesmente não existe economia. Não tem como construir nada. É como discutir a cor das cortinas enquanto a casa está pegando fogo. De fato, o mundo é um lugar perigoso. A grande questão é que nós estamos no mundo. E a ideia de que o problema da fome é só falta de dinheiro. O texto é bem direto nisso. A fome não se resolve só jogando dinheiro no problema. Dinheiro não cria magicamente comida, logística, estabilidade. Certo. A análise usa como exemplo países socialistas que provaram que é perfeitamente possível ter recursos naturais vastos e, ao mesmo tempo, miséria generalizada. A Venezuela é citada como o caso mais gritante hoje. Um dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo e a população passa fome. O problema, segundo essa visão, não é falta de dinheiro. É falta de um sistema que permita que a riqueza seja criada e distribuída de forma eficiente. Ok, então se as explicações fáceis não funcionam, segundo essa análise, para onde a gente olha? Como o autor reconstrói o problema para responder à pergunta inicial? Por que a África? Se a gente conectar isso ao quadro geral, a fonte primeiro faz algo muito inteligente. Ela reformula a pergunta. Ah, interessante. Talvez a questão não seja por que a África empobreceu, mas sim por que a África permaneceu pobre enquanto outras partes do mundo enriqueceram. Faz sentido. Durante a maior parte da história humana, todo mundo era pobre. A África não era tão diferente da Europa ou da Ásia economicamente falando. A grande virada, o que o autor chama de o grande enriquecimento, aconteceu quando algumas sociedades desenvolveram o que a gente chama de instituições capitalistas. Propriedade privada, Estado de Direito, mercados. Isso. Porque, embora sejam os militares que vencem as batalhas, são as economias que vencem as guerras. Líderes empresariais na Europa e na América precisam perceber que as decisões comerciais que tomam têm consequências estratégicas para a segurança de sua nação. E foram essas instituições que se mostraram incrivelmente eficientes em gerar riqueza. E aí vem a pergunta desconfortável que a análise levanta. Qual país pobre africano seria um exemplo de capitalismo funcional? Exatamente. O argumento é que se você olhar o histórico de muitas nações africanas pós-independência, o que você encontra não é capitalismo, mas uma mistura de socialismo de Estado, guerras civis de inspiração marxista, um tribalismo político muito forte. Política do dia a dia. É mais sutil e, ao mesmo tempo, mais profundo. Não é só sobre conflito aberto. Na prática, significa que a lealdade de um político ou de um funcionário público pode ser primeiro com sua tribo, seu clã, e só depois com a nação. Entendi. Isso leva a um governo que não governa para todos, mas que distribui recursos, empregos e favores para o seu próprio grupo. O resultado é uma corrupção endêmica e uma desconfiança generalizada nas instituições do Estado. Donald Trump já fez uma declaração que, embora dura e controversa, levanta questões sobre as quais os líderes africanos deveriam refletir profundamente. Ele perguntou: se depois de 50 anos de independência não construíram a infraestrutura necessária para o vosso povo, podem chamar-se humanos. Trump não parou por aí. Ele apontou uma dura realidade. Se estão sentados sobre ouro, diamantes, petróleo, urânio e inúmeros outros recursos, mas o vosso povo morre de fome, não tem acesso a cuidados de saúde e sofre com uma educação precária, podem chamar-se humanos. Estas perguntas tocam num ponto sensível, forçando uma reflexão profunda sobre as responsabilidades da liderança e as consequências da negligência. Ele foi ainda mais longe. Se permanecem no poder apenas para comprar armas e matar os vossos próprios cidadãos, se desprezam e brutalizam o vosso próprio povo, como esperam ser respeitados? Se roubam recursos destinados ao desenvolvimento enquanto os vossos cidadãos morrem de fome,
É isso que significa liderar? O argumento é simples. Se o capitalismo é o sistema que gera riqueza e essas nações adotaram sistemas opostos, como esperar que a prosperidade apareça? Certo, mas é impossível não falar sobre o colonialismo. A análise não pode simplesmente ignorar o impacto devastador que a colonização teve. É se ele explica tudo. A maioria dos países africanos se descolonizou há mais de 40, 50 anos. E o autor aponta que, em muitos lugares, a situação não melhorou ou até piorou. Aí ele faz uma comparação provocadora com outras ex-colônias como Singapura e Hong Kong. Ah, sim. Que também sofreram sob domínio estrangeiro, não tinham recursos naturais e hoje estão entre os lugares mais ricos do mundo. Estou em Singapura, um dos lugares com IDH maior do mundo, em primeiro lugar, na Ásia. O lugar onde tem mais milionários concentrados no mundo. Vi uma pesquisa recente aqui, diz que a cada 6 pessoas temos um milionário. A diferença, talvez um dos maiores segredos dessa ilha, é ter menor índice de corrupção e os impostos mais baixos. Exatamente o contrário dos países governados pela esquerda. Ok, mas comparar Singapura, uma cidade-estado minúscula, um centro financeiro global, com um país continental como a República Democrática do Congo, com sua história de guerras civis e uma geografia imensa, é uma comparação justa? A fonte aborda essa diferença de escala? É uma ótima provocação. A análise argumenta que a comparação não é sobre tamanho, mas sobre as regras do jogo, as instituições adotadas depois da independência. A tese é que Singapura e Hong Kong apostaram em segurança jurídica, mercados abertos, enquanto muitos países africanos seguiram um caminho oposto. Certo. Mas sua pergunta é muito pertinente. O historiador Walter Rodney, no livro Como a Europa Subdesenvolveu a África, defenderia que essa comparação é descabida. A tese dele é que a Europa não apenas explorou, mas subdesenvolveu ativamente a África. Subdesenvolveu? Sim, destruiu economias locais, traçou fronteiras artificiais que jogaram etnias rivais no mesmo caldeirão e criou uma estrutura de dependência que dura até hoje. Para o Rodney, a pobreza africana não é um não desenvolvimento, mas o resultado direto de um processo histórico de exploração. É importante ter esse contraponto em mente. Com certeza. Isso dá muito mais profundidade à discussão. Outro ponto que a análise ataca é a ajuda externa, que muita gente vê como a solução óbvia. A ideia de que basta os países ricos doarem mais dinheiro. Exato. E esse é outro ponto que o autor chama de armadilha da ajuda. A perspectiva dele é totalmente contraintuitiva. Imagine que você é o governante de um país pobre. Se você sabe que vai receber $1 bilhão em ajuda todo ano, garantido, qual o seu incentivo para fazer o trabalho duro de construir uma economia de mercado, de atrair investimento? Nenhum. O incentivo é manter as coisas como estão para continuar recebendo dinheiro. Exatamente. O argumento é que a ajuda, da forma como é feita, de governo para governo, muitas vezes acaba sustentando elites corruptas. O dinheiro não chega na ponta, não cria produtividade. Entendi. Ele enriquece quem está no poder, financia a repressão e, ironicamente, mantém a pobreza como um instrumento político para justificar mais ajuda no ano seguinte. Não seria coincidência, segundo o texto, que muitos dos países mais corruptos do mundo são também os maiores recebedores de ajuda externa. Nossa. Tem um último ponto histórico na análise que é bem contundente e pouco discutido. O legado econômico da própria escravidão dentro da África. Sim, é um tema delicado. A fonte aponta que, por séculos, a principal exportação de muitos reinos africanos era gente. Eles enriqueceram vendendo outros seres humanos para comerciantes europeus e árabes. Foi uma fonte de renda gigantesca. Existe um historiador chamado David Brown, que ele diz que a escravidão é um choque para a civilização ocidental. E a maior expressão disso está na igreja, porque as bulas papais, os decretos papais do século XIV, XV, XVI, foram como que cartas de autorização para que o rei de Portugal, os reis europeus, ocupassem os territórios africanos e escravizassem os seus
os seus habitantes, inclusive em nome de uma evangelização, de uma obra missionária. E eu digo que até isso, aí que nasce a ideologia racista, a ideia de que os africanos eram bárbaros, selvagens, praticantes de religiões demoníacas e que, portanto, a melhor coisa que poderia acontecer com um africano era ser embarcado no navio negreiro e vir se incorporar à supostamente avançada civilização europeia que se instalava na América. Essa é uma ideologia racista, né? E a igreja participou ativamente do tráfico de escravos. O Colégio dos Jesuítas em Luanda recebia escravizados como dízimo e mandava para os colégios de Olinda e Salvador sem pagar impostos, porque a Companhia de Jesus era isenta de tributos. Esses escravos eram revendidos para os senhores de engenho e essa era uma das fontes de renda para a Companhia de Jesus. Todas as ordens religiosas, os carmelitas, os beneditinos, os jesuítas, a ordem medicante de São Francisco, os franciscanos, foram donas de grandes plantéis de escravos. E, de fato, como você citou, a igreja nunca se pronunciou de forma decisiva, convincente contra a escravidão, até o Papa Leão XIII, às vésperas da Lei Áurea. Então, você observa aí que tem uma contradição, não é só uma questão de anacronismo, né? Usar valores do presente para julgar a igreja no passado, quando todo mundo que não era escravo era escravista. É uma contradição intrínseca entre a escravidão e o evangelho da misericórdia, do perdão, do acolhimento. E o problema foi... O problema, segundo a análise, é que esse dinheiro não foi reinvestido em infraestrutura, em agricultura, em manufatura. Quando essa fonte de renda secou com o fim do tráfico, não havia uma economia produtiva para colocar no lugar. O resultado teria sido um colapso econômico, deixando essas sociedades vulneráveis para a colonização que viria depois. Então, o que tudo isso significa? Depois de desmontar as narrativas mais comuns, fica claro que, segundo esta análise específica, a solução não virá de slogans nem de uma busca por essa justiça cósmica. Exatamente. O insight central desta análise não é só que as desculpas comuns estariam erradas, mas que a pobreza persiste quando o software de uma sociedade, suas instituições, a confiança na lei, a cultura está quebrado. E que simplesmente jogar dinheiro, ou hardware, não consegue consertar um problema de software. Faz todo sentido. A conclusão apresentada no material é que o progresso exige fundamentos concretos, coisas que não são glamourosas, mas que são essenciais. Exato. Instituições sólidas, um sistema de justiça que funcione para todos, segurança, respeito à propriedade privada, uma redução drástica da corrupção e, talvez o mais difícil, uma mudança cultural que passe a ver o empreendedor e a criação de riqueza como algo positivo, não como um pecado. É uma mudança de mentalidade, no fundo. Total. Rejeitar a ideia de que a economia é um bolo de tamanho fixo e construir uma ordem capaz de fazer o bolo crescer para todos. A análise que a gente explorou hoje, mesmo sendo a visão de um único autor, sugere que certas narrativas, mesmo as bem intencionadas, podem acabar atrapalhando a busca por soluções reais. E isso nos deixa com uma questão para refletir. Que outras crenças que a gente aceita como verdade sobre economia e justiça poderiam, na prática, estar dificultando o progresso das populações que mais precisam? Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Aliás, porque a imbecilidade em larga escala resulta de uma incapacidade decidida de não pensar melhor, de não refletir. Pessoas imbecis têm uma retórica furiosa. Isto é, na hora de tentar convencer você de algo, não buscam convencer, buscam te derrotar, buscam te aterrorizar, gritam, impõem o pânico para ver se você, em vez de argumentar, recua.
Não seja derrotado por uma coisa que você mesmo estabeleceu para você. E agora que você acordou, fica de pé nos seus dois pés aí, porque um homem tem que ser capaz de carregar a si mesmo e não está aqui nesse mundo para poder servir de peso para os outros, não. Os pecados capitais é a preguiça. Entendido aí, para quem tem algum tipo de fé, no sentido religioso, especialmente cristão, a preguiça é um pecado, porque é a preguiça de buscar o melhor na tua vida, a preguiça de buscar a salvação, a preguiça de buscar ser bom ou boa, a preguiça de buscar ser necessária ou necessário. Preguiça de cumprir teu dever, preguiça de não ser relaxado ou relaxado, preguiça para não ser displicente, preguiça para não ser alguém que deixa de lado aquilo que, podendo fazer melhor, faz de modo pequeno, banal, fútil. O problema é usar a economia como pretexto para impor uma moral religiosa disfarçada de ciência. Enquanto esse viés dominar o debate, o Brasil continuará discutindo o termômetro, impostos, redistribuição, narrativas morais de justiça social e justiça fiscal, e não a verdadeira causa da febre, o baixo estímulo ao enriquecimento, insegurança jurídica motivada pelo emocionalismo. A raiz do estatismo como consequências de uma cultura que demoniza a riqueza em vez de entender a sua dinâmica com base na realidade, e não em uma moral ultrapassada da época em que a riqueza era fruto de guerras, pilhagens, escravidão e reservada para os amigos do rei, entre os quais a Igreja Católica sempre esteve presente. Capitalismo não é um problema moral a ser espiado. É um sistema de coordenação humana a ser compreendido e respeitado o máximo possível com respeito aos direitos e garantias individuais baseados nos princípios democráticos. O capitalismo nada mais é do que a democracia na economia. E isso exige menos sermão e mais razão. A história costuma ser narrada como se fosse movida apenas por gênios, estratégias racionais e grandes projetos orientados pelo interesse público. Mas há um fator decisivo quase sempre ignorado: a estupidez humana quando chega ao poder. Esse é um alerta permanente. Nem as instituições mais elevadas, nem os cargos mais solenes estão imunes à inveja, ao ressentimento, à vingança mesquinha e ao delírio travestido de justiça. Muitas decisões nascem menos da razão, da técnica ou do compromisso com a realidade, e mais do rancor, da vaidade e da disputa pelo controle. Quando a política abandona critérios objetivos e respaldo empírico para operar por narrativas emocionais, o resultado é previsível: instituições degradadas, leis instrumentalizadas e uma sociedade inteira pagando a conta. A lição associada ao Brasil católico é simples e incômoda. A maior ameaça à democracia não é apenas a maldade, mas a combinação entre poder e mediocridade, inveja, ressentimento e sadismo ocultos sob o manto da virtude, do amor ao próximo e do perdão incondicional, somados à estupidez que se recusa a admitir a própria existência. Quando uma pessoa é muito ignorante, ela é ignorante inclusive sobre o fato de ser ignorante. Elas não apenas chegam a conclusões erradas ou fazem escolhas ruins, mas essa incompetência também tira delas a habilidade de perceber isso. Elas ficam com a impressão errada de que estão fazendo a coisa certa. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso significa que você escolheu enfrentar ideias contrárias a muito do que foi ensinado a acreditar. Em vez de fugir, permaneceu. Em vez de fechar a mente, escutou. Em vez de buscar a mentira confortável, aceitou a verdade desconfortável. Essa é a diferença entre quem apenas repete slogans e quem realmente pensa. Você pode vencer 40 estudiosos com um fato, mas não pode vencer um idiota com 40 fatos. Parece exagero, mas não é. Essa ironia traduz com perfeição a tragédia da nossa era. Quando o pensamento crítico desaparece, a ignorância coletiva toma conta. E nesse cenário, cada um se convence de que está absolutamente certo. Pensamento crítico é mais do que pensar demais. É um hábito disciplinado, quase uma arte. Questionar aquilo que parece óbvio, investigar antes de aceitar, exigir provas antes de se deixar levar por qualquer crença. É a capacidade de duvidar até mesmo das próprias conclusões. O brasileiro, em geral, não está preparado para verdades duras. A influência secular da cultura moral religiosa centrada na culpa agravou essa disposição. Durante séculos, formou-se uma mentalidade que trata o indivíduo como incapaz,
fraco demais para a liberdade, imaturo demais para a responsabilidade, dependente demais da tutela de autoridades morais e políticas, e ele adorou. Salto Bolsa Família, 25 anos nós recebemos Bolsa Família. Poucos buscam a verdade porque poucos realmente conseguem suportá-la. A maioria prefere narrativas consoladoras, explicações fáceis e mentiras confortantes. E é justamente por isso que pensar com autonomia se torna, no Brasil católico, um ato raro e quase sempre incômodo. Se essa mensagem doeu, é porque a verdade bateu. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Espalhe essa voz enquanto ainda dá tempo! Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.